Não. Mas não sei. Não. Ué. Continuando ali a sequência, é Mateus 5, 27 a 30. Alguém pode ler? Bom, vou ler. Mateus 5, 27 a 30. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito... Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E, se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Mais uma vez, né, os fariseus e os escribas, eles estavam mais preocupados com a letra do que com o espírito da lei, tá? Então, eles estavam pensando assim, a gente cometeu adultério no ato físico, né? Então, novamente, eles estavam reduzindo a lei e, dessa forma, acabavam até anulando a própria lei, né? Porque eles estavam mais preocupados nessa aparência, né, vamos dizer assim, no ato físico em si, né, achando só que isso, se eles estão cumprindo aquilo, então estava tudo bem. Eles tinham costume assim, eles estudavam os mandamentos de uma forma singular, vamos dizer assim, individual, né? Pegavam um mandamento, não pode fazer isso, então, e tentavam, com a sua própria força, tentar cumprir com aquela lei, tá? Mas, na verdade, os 10 mandamentos, eles não é para a gente ver eles isoladamente, né? A gente precisa olhar ela de uma forma única, porque não está falando só do ato em si, está falando de algo mais profundo. Então, Jesus ele tentou mostrar como é que os escribas e os fariseus estavam tentando, vamos dizer assim, de uma certa forma, simplificar ou diminuir, né, a importância daquela lei, tá? E Paulo, ele mesmo explicou que, em Romanos 7, que ele também chegou a cometer esse erro, né? A questão do 10º mandamento, que diz para não cobiçar, né? Não cobiçar as coisas do próximo. E aí, através disso, Paulo começou a perceber que ele também olhava para a lei, né, pensando nos atos que tinham praticado ou não, né? Então, na questão dos atos, não aquilo que está lá na profundeza do seu coração. Então, Jesus quis mostrar que é fácil você conseguir mecanicamente, vamos dizer assim, cumprir com algumas regras, né, com alguns não podes, vamos dizer assim. Se for assim na questão mais dos atos. Mas aquela lei era para tratar não só dos seus atos, mas principalmente aquilo que está no seu coração. Jesus, então, ele tentou mostrar para as pessoas que o mais importante era descobrir aquilo que estava no nosso coração
e poder cumprir com aquilo que a lei estava falando, de todo o nosso coração, né? Em Lucas 16:15, o Senhor fala assim: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Quer dizer, os fariseus, eles mostravam, talvez nos seus atos, né, que eles estavam cumprindo rigidamente a lei, mas, na verdade, o coração deles estava longe, né, de cumprir aquilo lá, tá? E a lei veio para nos mostrar a questão do pecado. A lei veio para mostrar como o pecado nos separa de Deus, como o pecado é uma coisa, é uma força, um poder que pode nos destruir, né? Então, o propósito inteiro da lei era para mostrar a questão aqui, parece que está sendo um pleonasmo, né? Escrevi assim, a extrema pecaminosidade do pecado. Porque o pecado é muito pecado mesmo, sabe? Tipo assim, né? Mas quando a gente consegue olhar, né, para o pecado, aí a gente pode compreender de uma forma profunda a respeito da salvação, da santificação, do amor a Deus, de uma vida nova. Tá? Somente quando a gente tem essa experiência profunda de perceber como o pecado é devastador, como o pecado nos separa de Deus, como o pecado é ruim, é que a gente pode experimentar uma nova vida, tá? Que aí vai ser do nosso coração, não só, vamos dizer assim, da gente estar cumprindo com algumas regras ou condutas, né? Então, Jesus quis mostrar a importância de você conseguir entender o pecado, ou a sua natureza pecaminosa, ou seu real estado, né? Então, quando a gente consegue compreender profundamente a questão do pecado, a gente vê que é ruim, que nos separa de Deus, né? E assim a gente pode buscar mesmo uma nova vida com Deus, mas somente quando a gente tem consciência desse pecado, tá? Então, vamos ver um pouquinho mais como Jesus quis mostrar a questão do pecado, tá? O pecado é aquele que, vamos dizer assim, a profundeza e o poder do pecado na nossa vida é o que Jesus quis dizer, que não adianta você só não cometer o ato do adultério, né? Mas a profundeza do pecado é maior, porque Jesus fala assim: se você já olhar para a mulher com uma intenção impura no coração, você já adulterou. O pecado não é só uma questão de você fazer ou não fazer, mas é aquilo que está no seu interior que vai provocar más ações, no interior do seu coração. Então, quando você não consegue compreender, o pecado já te dominou. Se você não tem essa consciência, né, que o problema é mais profundo do que essa fachada, né? Ah, não, todo mundo me vê bonitinho, mas ninguém sabe que eu estou mentindo, né? A profundeza do pecado é muito maior. E o pecado está dentro do nosso coração, né? Da nossa natureza pecaminosa.
Se a gente não tem um encontro verdadeiro com o Senhor, isso não é transformado na nossa vida. A gente pode até ter atos bonitinhos, mas se seu coração, você não tiver consciência desse pecado, você não vai ter um encontro verdadeiro com Jesus, e aí você não vai ser transformado. E o pecado é como assim, quando você, por exemplo, vai tratar de uma enfermidade, os sintomas não é o que mata, né? Mas é a enfermidade é que mata. Então, os sintomas podem variar, mas se a pessoa, vamos dizer assim, não der atenção para aqueles sintomas e não tratar, então vai morrer, né? Tem enfermidades que vai levar para a morte. Então, a mesma coisa com o pecado. Se você não assumir que tem o pecado na sua vida, ela vai te dominar e ela vai te levar para a morte, né? Porque qual que é essa sutileza, vamos dizer assim, do pecado? É quando você não percebe que aquilo está no seu coração, e aí vai levando a você, você acha que está tudo bem, mas pode te levar aos enganos. Por exemplo, eu fui muito tentado, mas eu não caí em pecado. Quando você se baseia na força sua para vencer, vamos dizer assim, as tentações, você já está sendo enganado pelo pecado. Porque você não tem poder para vencer o pecado. Ninguém tem o poder de vencer o pecado. A gente pode até tentar viver uma vida certinha, mas ninguém consegue vencer o pecado. Então, esse é o engano, a sutileza do pecado, tá? Então, Jesus falou assim, você está achando que você está forte, né? Mas se a tua mão te fizer picar, o que Jesus falou? Ele foi muito claro. Jesus falou assim, o pecado leva à morte e você vai ser jogado no inferno. Jesus não foi, assim, suavezinho para dizer. Ele foi categórico. Se a sua mão te faz pecar, é melhor você cortar do que o seu corpo inteiro ir para o inferno. É tipo assim, é uma coisinha de nada que me faz vacilar. Talvez não é não é o adultério, né? Mas é um desejozinho no meu coração, uma cobiçazinha no meu coração que vai me levar para o inferno. Isso que Jesus estava querendo dizer aqui, né? É mais importante você ir sem uma mão, ir sem um olho, para você não perder o caminho certo. Melhor você ir manco, melhor você ir defeituoso, mas você perceber as ciladas, as sutilezas do pecado. Tá? E não somente isso, Jesus falou assim, o pecado, ele realmente é devastador, porque ele vai levar para a perversão, ele vai levar para uma coisa ruim. Olha o A, ficou lá em cima. Mateus 5,30a fala, né? Lá, sua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. O pecado ele é tão pervertedor, tão devastador, que transforma os próprios membros que Deus me deu, que é perfeito, que é maravilhoso, que foi feito, nós fomos criados para fazer o bem,
mas o pecado faz a gente fazer o mal. Então, Paulo, ele falou dessa luta, né? O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Esse é o pecado que faz a gente fazer o mal. Então, o pecado, ele tem esse poder de realmente nos levar por uma queda, nos levar a perder tudo, né? Então, depois vocês dão uma olhadinha com mais detalhes lá em Romanos 7, né, que Paulo fala dessa luta, mas aí o pessoal acaba condenando a lei, né? Por exemplo, porque eles falam assim: se não tivesse a lei, a gente não ia ter consciência do pecado. Então, por causa da lei, a gente tem consciência do pecado, e por ter consciência do pecado, a gente sente vontade de pecar. Alguns pensam assim. Porque em Tito ele fala assim: todas as coisas são puras para os puros. Né? Então, se você é puro, você não sabe do pecado, mas a lei te mostra o pecado, você acaba, alguns falam, né? Caindo no pecado. Mas se você não tivesse consciência do pecado, você não ia perceber que aquilo é ruim, que aquilo é destruidor. Então, a lei é boa e ela nos mostra a questão do pecado, para que o pecado não nos destrua. Tá? Então, ele nos mostra o que o pecado pode fazer. Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte. Não tem uma forma da gente fugir disso. E quando a gente tem consciência disso, a gente pode compreender, então, a graça que é a salvação. Quando a gente vê o quão o pecado é ruim, é que a gente vai dar valor para a salvação de Jesus Cristo, né? Quando a gente percebe que o pecado é ruim, a gente vai ser agradecido pelo que Jesus fez por cada um de nós. Então, graças a Deus que a gente não pode fazer nada contra o pecado. Mas tem uma pessoa que pode, que já fez, né? Então, aí você consegue, quando você tem consciência desse pecado, a gente consegue perceber que a gente não pode fazer nada para nos salvar, e qualquer coisa que a gente tente fazer para melhorar ou para se tornar melhor também vai ser frustrado, né? Porque só Jesus pode realmente nos livrar dessa natureza pecaminosa, nos perdoar, nos purificar e nos transformar. É só Ele que pode nos dar uma nova vida, uma nova natureza. Ele só tem esse poder. E aí, quando a gente tem essa consciência, né, do pecado e consciência da obra que Cristo fez nas nossas vidas, é que nós podemos ter um novo coração, novos desejos de vida e de santidade. Só Ele pode colocar isso dentro de nós. Então, Jesus quis mostrar para eles, os escribas estavam tentando pela sua própria, escribas e os fariseus estavam tentando por sua própria força cumprir uma lei. Mas Jesus estava falando que a gente não consegue. Porque como é que a gente vai
tratar dos nossos desejos secretos, vamos dizer assim, as impurezas do nosso coração. Só Jesus pode fazer isso nas nossas vidas. Mas eles não estavam nem conscientes disso. Eles não estavam conscientes dos seus pecados. Por isso Jesus falou assim, olha, ele não foi, vamos dizer, suave nas palavras, né? Ele falou, não, o fim de quem está cometendo isso é o inferno. Não tem meio termo. Não tem um lugarzinho lá que vai dar para a gente fazer bastante oração, que é que nem os católicos falam, né? Daquele meio termo lá, que você vai ficar... Alguns falam lá que o paraíso é o meio termo, o paraíso não é o céu. Então, por isso o pessoal começa a acender vela para aqueles que morreram, para ver se a alma vai para o lugar melhor. Vocês já ouviram isso? Os católicos ensinam isso. Não tem como você ter um meio termo, né? Tipo assim, os outros vão fazer oração para minha alma ficar melhor, para minha alma ir para o céu. Não, se você não teve essa decisão na sua vida agora, seu destino é o inferno. Se a sua vida está com pecado, seu destino é o inferno. Então, Jesus falou assim, né? Se a sua mão ou seu pé, então é melhor você tirar para você poder não ir para o inferno. Então, se alguma coisa dentro do seu coração ainda precisa ser tratado, coloca isso para Deus, para que Deus tire, para que Deus trate. É só Ele que pode transformar. A gente não tem como transformar. A gente pode até fingir, mas a gente não vai mudar o nosso destino se a gente estiver em pecado. Então, Jesus alertou, né, aquele povo para não perder de vista a questão do pecado e como ele realmente é mais profundo, né, do que só o simples ato. Porque é fácil a gente fingir, vamos dizer assim, né, que está tudo bem. Se você tem uma raiva dentro de você, se você tem uma mágoa dentro de você, aquilo lá pode te levar para o inferno. Então, deixa que Deus te trate. Tá? Então, eu coloquei aqui esperança e gratidão, porque quando a gente ouve do pecado, a gente fica desolado, né? Mas a gente tem uma esperança, porque Jesus morreu por nós, para nos dar vitória sobre o pecado. É Ele que pode transformar os desejos ruins do nosso coração, aquilo que não agrada a Deus, para a gente ser como Ele, para a gente ter uma nova vida, um novo coração. Então, vamos orar? Senhor, que a gente não caia no mesmo erro que os fariseus e os escribas, de ficar na superficialidade, mas que a gente tenha consciência mesmo que o pecado nos afasta de Ti, que o pecado pode nos levar para a destruição, para a morte e para o inferno, Senhor. Não é terrorismo, mas que a gente tenha consciência disso e a gente não deseje as coisas que o nosso coração almeja, que faz parte da nossa natureza pecaminosa. Então, nos perdoa, Senhor, e nos ajuda. Nos ensina, Senhor, a olhar para Ti e faz uma obra em nós, uma obra profunda, uma obra completa, Senhor. Que as nossas intenções, os nossos desejos possam ser purificados pelo Senhor e que o Senhor traga uma santidade nas nossas vidas. Que não seja apenas os atos, que a gente não caia nem se engane, Senhor, de dizer, eu não mato, eu não roubo, mas, Senhor,
que o Senhor trate ali nas profundezas do nosso coração, que a gente tenha a inteireza do coração como o Senhor, uma santidade e uma pureza, Senhor, que só o Senhor pode dar. Eu te peço por isso e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.